Convidamos agora para partilhar conosco a palavra o padre Josimar, que é também da diocese aqui de Tocantinópolis, da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Nazaré. Vamos saudá-lo com a calorosa salva de palmas. Bom dia, homens de Deus. É uma alegria estar aqui, celebrando este dia de encontro do Texto dos Homens com vocês, lá na nossa paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Esse ano, com muita alegria, nós reativamos o Texto dos Homens, e eles estão ali atrás, bem animados. Cadê o povo de Nazaré aí? Aê! Muito bem, homens de Deus. Todos eles torcem para o Flamengo, viu? Olha aí. Meus irmãos, de fato é uma alegria estar aqui, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade de trazer a palavra de Deus, o ensinamento da igreja para cada um de nós. O tema que me foi proposto para esta pregação é espiritualidade na família, segundo o documento Exortação Apostólica Amoris Laetitia do Papa Francisco. É então o tema que nós iremos trabalhar. Mas gostaria de retomar com vocês, de relembrar o nosso tema central, o tema geral do nosso encontro, do 5º encontro do texto de Araguaína e o 2º diocesano. Qual é o tema geral do nosso encontro? É isso aí que vocês estão pensando. Com Jesus, Maria e José, redescobrindo os valores cristãos em nossas famílias. Guardem no coração de vocês esta palavra-chave, redescobrir. É o que nós precisamos. Gerente, tá bom. O gerente também é torcedor do Flamengo, da paróquia São Sebastião. Muito bem, gerente, seja bem-vindo. Redescobrir os valores cristãos em nossas famílias com o auxílio de Jesus, Maria e José. O lema deste encontro do Texto dos Homens deste ano é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos vocês. Diga ao irmão que está do seu lado, lá em casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu sei que muitos de vocês já servem ao Senhor com a esposa, com os filhos de vocês. Quem ainda não serve, esse encontro vai ser um marco na tua vida. Porque eu acompanho os encontros na igreja, às vezes também os encontros de mulheres. E nos encontros de mulheres, as mães, as esposas de vocês, elas sempre também proclamam: um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, o meu esposo e os meus filhos, eu e minha família serviremos ao Senhor. E nós também, meus irmãos, os homens do texto, nós precisamos tomar essa consciência, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Somente assim nós vamos redescobrir os valores cristãos, tendo como modelo Jesus, Maria e José, a Sagrada Família. Só assim a gente vai redescobrir os valores cristãos. Amém? Então diga comigo: eu e minha casa, eu e minha família, em nome de Jesus, na intercessão de Maria Santíssima, serviremos ao Senhor. Fiquem de pé um minutinho, todos vocês. Agora eu queria convidar todos nós. Dê um passo para frente com as duas pernas e um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Vamos lá, todo mundo. Um passo para frente
e um passo para trás. Continua. Um passo para frente e um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Meus irmãos, muitas vezes nós passamos a nossa vida inteira assim, dando um passo para frente e um passo para trás. Quando você tomou a decisão de vir para o segundo encontro diocesano do Terço dos Homens, você deu um passo para frente. Diga para o irmão que está do seu lado: você está aqui, não está? Você deu um passo para frente. Agora, meus irmãos, quando termina o encontro, que a gente volta para as nossas paróquias, e quarta-feira é o dia do Terço dos Homens, quinta-feira é o dia do Terço dos Homens. Vou para o encontrão em Araguaína, dou um passo para frente. Mas quando volto para a minha paróquia, não vou para o grupo do terço, não vou para a missa. Aí é 2, 3 passos para trás. Então diga para o teu irmão que está do seu lado: tu precisa caminhar para frente, abençoado. Tu precisa dar passos para frente. Pare de dar passo para trás. Porque você não é caranguejo. Você é um filho de Deus. Caminha para frente. Dá um empurrão nele aí. Caminha para frente, abençoado. Para de regredir na vida. Para de caminhar para trás. Agora dê uma salva de palmas para ele, porque ele vai tomar juízo na vida dele, né? Então, meus irmãos, nós precisamos, podem se sentar, nós precisamos dar passos na fé, com essa convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha esposa, eu e meus filhos serviremos ao Senhor. Eu não vou deixar minha esposa mais ficar indo sozinha, eu também vou para a missa juntos. Vou rezar o texto juntos. E é um pouco sobre isso que nós vamos meditar nessa pregação de agora. Então, como eu falei no início, o tema que me foi dado para refletir com vocês é a espiritualidade na família. O que é espiritualidade? Vamos tentar trazer uma definição para nos ajudar a entender e a nos tornar mais conscientes da nossa vida espiritual. Na teologia cristã tem várias definições de espiritualidade, algumas um pouco mais técnicas. Eu quis trazer uma bem simples para nós, para a gente compreender bem. Espiritualidade é o modo como seguimos, permanecemos e amamos Jesus e a igreja. E aqui, quando a gente fala de igreja, a gente lembra de Nossa Senhora, de São José, dos santos, enfim, da hierarquia da igreja. Então, espiritualidade é o modo como seguimos, permanecemos e amamos a Deus. Vamos repetir juntos para a gente gravar no coração. Espiritualidade é o modo como seguimos, permanecemos e amamos a Deus. Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, espiritualidade é um modo da gente seguir a Jesus. Depois, Jesus disse também no Evangelho: quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Depois a gente poderia associar a permanência também no sentido de perseverança. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. E a espiritualidade também é uma forma de amarmos a Deus, amarmos nosso Senhor, amarmos a Virgem Maria, amarmos a igreja. Então, o homem espiritual, o homem que tem espiritualidade, é o homem que segue a Jesus, nosso Senhor. É o homem que permanece unido a Jesus, nosso Senhor.
e é o homem que ama Jesus, nosso Senhor. E aí a gente pode exclamar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga misericórdia. Só tem um desse lado aqui que não está entendendo, né? Então, povo de Deus, homens de Deus, existem na igreja várias portas, várias vias de espiritualidade, que são várias formas de seguimento a Jesus. Por exemplo, nós temos as congregações, que são formas de espiritualidade. Carmelita, beneditina, franciscana, são formas de espiritualidade. A nossa igreja também ela é muito bonita e é muito rica, porque nós temos os movimentos. Todos nós aqui fazemos parte do movimento do terço dos homens. É um movimento da igreja. O terço das mulheres, outro movimento. A renovação carismática, outro movimento. A Legião de Maria que está reunida também, outro movimento. Os focolares, outro movimento. Enfim, os movimentos como este nosso são formas de nós vivermos a nossa espiritualidade no segmento, na permanência e no amor a Deus e à sua igreja, no amor à Virgem Maria. Então nós precisamos crescer na espiritualidade, crescer no segmento, crescer na permanência, na intimidade com o Senhor e crescer no amor a Jesus. Tanto maior será o meu amor, como será maior a minha adesão a Cristo e à sua igreja. Quanto maior é meu amor, maior é a minha adesão a Cristo e à sua igreja, porque a gente só abraça aquilo que a gente ama. Não é assim, povo de Deus, homens de Deus? Então, a primeira definição do nosso tema de hoje, nós estamos falando de espiritualidade na família, segundo o documento Amoris Laetitia do Papa Francisco. Então nós entendemos o que é espiritualidade. Trouxemos uma definição do que é espiritualidade. Vamos também relembrar, vamos entender a definição que a igreja dá de família. Porque é espiritualidade na família. A igreja, a partir do Papa João Paulo II, ela entende a família como santuário da vida. O que é um santuário? É um lugar sagrado, não é assim? A igreja é o templo, é o lugar sagrado. O Papa João Paulo II e o Papa Francisco, na carta encíclica, na exortação apostólica, cita ele, vai dizer que a família é o santuário da vida. A família é o santuário da vida. Muitas vezes a gente escuta, às vezes, palavras tristes nesse sentido. Lá em casa está o inferno, não é assim? Que muitas vezes a gente escuta por aí por fora. Lá em casa está um inferno, não dá vontade nem de voltar, não dá vontade nem de estar lá. Dou um pulinho lá, almoço, já pega na moto saindo. Dou um pulinho em casa, almoço, pego o carro, saio. Vou jogar, enfim. Às vezes não temos o tempo necessário para a nossa família, para a nossa esposa, para os filhos e assim por diante. O Papa fala que a família é o santuário da vida, é o lugar sagrado. É ali que a vida humana surge, como de uma nascente sagrada, é cultivada e formada. A missão sagrada da família é guardar, revelar e comunicar o amor ao mundo. Então, amados, vivendo a nossa espiritualidade no amor a Deus, à sua igreja e no amor à nossa família, nós tornamos as nossas casas igrejas domésticas, como a igreja nos ensina. A minha casa é uma igreja doméstica, é um santuário, é um lugar sagrado, porque é ali que eu vivo o meu amor com a minha família, é na minha casa. Não basta eu viver momentos de devoção, de fé na igreja, se quando eu chego na minha casa
eu não consigo amar a minha família, amar os meus. A família é o eixo da humanidade, é a pedra angular. O futuro da sociedade e também da igreja passam inexoravelmente pela família. É ali que os filhos e os pais devem ser felizes. Quem não experimentou o amor no seio da sua família, no seio do seu lar, dificilmente vai conhecer esse amor verdadeiro fora. Primeiro é em casa, primeiro é na família. Assim viveu esse amor Maria e São José, unido ao seu filho Jesus. A casa de Nazaré era uma igreja doméstica. A casa de Nazaré era um lugar sagrado. Porque Maria, porque José viviam a espiritualidade familiar. A partir das leis do Antigo Testamento, da Torá, eles viviam essa união familiar, do amor dos cônjuges entre si e dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Se a gente então for juntar essas duas definições, espiritualidade, que é uma forma de seguir a Cristo, permanecer em Cristo e amar a Cristo, e a definição de família, lugar sagrado, santuário da vida, nós entendemos então que, podemos dizer então que a família, uma espiritualidade familiar, é nós vivermos segundo o Espírito Santo. Porque a palavra espiritualidade vem de espírito. Eu, seguindo a Jesus, permanecendo em Jesus, amando a Jesus, vou viver essa espiritualidade na minha família, segundo o Espírito Santo. Então, é uma espiritualidade segundo o Espírito Santo. É o desejo de Deus para cada um de nós, meus irmãos. É o desejo de Deus para os lares, para as nossas famílias. E aí eu queria então trazer uma definição agora do documento de Aparecida. O documento de Aparecida vai dizer: conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. É uma grande verdade. Conhecer a Jesus pela fé, como nós estamos conhecendo, através do nosso movimento Texto dos Homens, conhecer a Jesus pela fé é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. Não é assim? Não é verdade isso? Então veja, conhecer Jesus pela fé foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. E aí então, fazê-lo conhecido com as nossas palavras e as nossas obras, então, deve ser a nossa alegria. E essa missão de fazer Jesus conhecido e amado, servido, é uma missão que primeiro a gente tem que exercitar lá na nossa família, vivendo essa espiritualidade familiar, do seguimento a Jesus, da permanência em Jesus e do amor a Jesus. Na teologia, nós que temos uma espiritualidade mariana, na teologia nós aprendemos que a espiritualidade mariana, ela só nos conduz a Jesus. Tem uma definição que diz assim: em Maria tudo se refere a Cristo e dele depende. Vamos repetir? Em Maria tudo se refere a Cristo e dele depende. O nosso texto que a gente reza em todo encontro na nossa comunidade, o texto ele é mariano sim, mas ele também é cristológico, porque nós rezamos o Pai Nosso, as 10 Ave Marias, mas em cada mistério nós contemplamos no nosso texto um episódio da vida de Jesus, desde o nascimento do Senhor
até a sua ascensão aos céus. O texto ele é mariano, mas ele também é cristológico, porque em Maria tudo se refere a Cristo e dele depende. Então, é a espiritualidade familiar vivendo lá na nossa casa. E a gente pode dizer: padre, como é que a gente inicia essa vida de oração, essa vida espiritual lá em casa? Primeiro, é com atitude. E aí, talvez a forma mais simples começa pela refeição. Como é que eu vou criar esse hábito de uma espiritualidade familiar lá em casa? Pela refeição. A instituição da Eucaristia, aonde se deu? Não foi numa igreja, todo respeito às nossas igrejas, não foi num altar, mas foi ali numa mesa, numa ceia, num jantar. Então foi ali que Jesus instituiu a Eucaristia. Comece na sua família, na oração das refeições. Ali é um lugar sagrado, a tua casa é um lugar sagrado, a tua família é um lugar sagrado. Você precisa fazer da tua casa uma igreja doméstica. Comece ali com pequenas coisas, na oração ao redor da mesa, depois na oração do Santo Texto, que a gente já aprende lá no movimento do Texto dos Homens. Por que não ensinar os nossos filhos a aprender a rezar? Depois rezar com a nossa esposa, rezar a espiritualidade conjugal do casal, depois passar para os nossos filhos, rezar juntos. Isso, meus irmãos, é uma espiritualidade familiar. Quando a gente se torna consciente da nossa fé, do nosso seguimento a Jesus e do nosso amor ao nosso Deus. Recorda-se que nós falávamos no início, eu dizia: guardem com vocês a palavra-chave, redescobrir os valores cristãos em nossas famílias. Eu sei que pregar nesse horário do almoço não é fácil, né? Estou vendo aí que vocês já estão dando um passo para trás, né? Já estão se entregando, né? Não bata no ombro do teu irmão e diga para ele: não se entregue ao sono não. Eu sei que você saiu 5 horas da tua caravana, mas não se entregue ao sono não. Não deixe não dá um passo para trás agora não. Mantenha o passo para frente. Meus irmãos, então vamos seguir com a nossa pregação. Veja, redescobrir os valores cristãos em nossas famílias, a partir também da Amoris Laetitia, a exortação. Na Amoris Laetitia, o Ensinamentos do Papa diz o seguinte: os papas nos convidam a aprofundar a dimensão espiritual da vida familiar, a partir da nova redescoberta da oração familiar, que eu acabei de citar para vocês, da escuta da palavra de Deus em conjunto na nossa casa, a oração do Santo Texto, a vivência familiar da Santa Missa, sobretudo aos domingos, quando eu vou para a Santa Missa com a minha família, o preceito dominical. Isso é um valor familiar, isso é um valor da nossa fé que a gente precisa redescobrir. O que é descobrir? É tirar o véu, é destampar. É preciso então redescobrir aquilo que o mundo foi jogando aí, né, os véus da maldade na nossa casa. É preciso redescobrir esses valores da nossa fé e familiares. Então, a oração em família, a escuta da palavra em família, a oração do texto em família, a vida familiar na Santa Missa, a prática do perdão na nossa família e também o compromisso da caridade. Porque, amados, a espiritualidade familiar, ela se traduz na forma como eu trato a minha família, como eu olho para a minha família, como eu acolho a minha família, como eu perdoo a minha família. Meus irmãos, e quantos de nós precisa viver nas suas casas a experiência do perdão? Quantos de nós?
Eu costumo dizer que o perdão é o único remédio que cura as mágoas das feridas que nós trazemos na nossa vida. O perdão é o único remédio que cura as mágoas das feridas da nossa vida, do nosso passado. Não existe colocar uma pedra em cima da situação que passou, não existe esquecer a situação, porque a gente não esquece. Perdoar é uma decisão de cura para a tua alma e para a alma do teu próximo, para a alma da tua esposa, para a alma dos teus filhos. Então a espiritualidade familiar, ela se traduz também na forma como eu trato os meus, como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos. É preciso, amados, redescobrir esses valores cristãos na nossa fé. Amar, amar, amar e amar. Continuando, o alimento principal da vida espiritual da família é a Eucaristia, é a Santa Missa. A Santa Missa é o ápice da nossa fé, é o valor maior da nossa fé cristã católica. Por isso que o Papa João Paulo II citava uma frase que se tornou até um ditado popular: família que reza unida, permanece unida. Família que reza unida, unida permanecerá. A família que esquece a Deus, o casal que esquece a Deus, o seu casamento, desculpa falar, tem prazo de validade. O seu casamento tem prazo de validade se você esquece esses valores da vida espiritualidade, da vida espiritual da igreja e da vida matrimonial. Você tem consciência disso. O padre está lembrando aqui, mas você tem consciência disso. Nós estamos hoje tirando o véu, descobrindo, redescobrindo os valores que nós precisamos viver na nossa família a partir de uma espiritualidade que o texto dos homens nos ensina a cada semana que nós nos reunimos na nossa igreja, quando a gente também medita o Evangelho, a cada encontro que nós participamos. Vamos adiante. A família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. Os primeiros catequistas dos nossos filhos não são aqueles da igreja, não, é os pais. Os pais são os primeiros catequistas dos filhos. Como é bonito, olha, ver aqui crianças, né? Já participando do texto dos homens, já nos encontrando do texto dos homens, tem aqui outra criancinha. Como é bonito. As esposas ficam lá para a Legião de Maria, né? Lá para o texto das mulheres. Mas é homem, tem espaço aqui. As crianças, já é homenzinho, tem espaço aqui no nosso meio. E é preciso, porque, amados, a família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. É você, pai, que precisa transmitir esses valores para o teu filho. Diga para o teu amigo que está do teu lado: é você, homem de Deus. É nós na fita que precisamos catequizar os nossos filhos através da oração, da palavra de Deus, levando para a Santa Missa, levando para a igreja. É dessa forma, meus irmãos, que a gente vai criar essa cultura dos valores cristãos que dá sentido e transforma as nossas famílias. Somente dessa forma, se a gente entende que a família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração, da educação para a espiritualidade familiar. É lá na nossa casa que a gente precisa ensinar os nossos filhos a aprender a espiritualidade. Com todo respeito a você, mas antes de você dar um celular de última geração para o teu filho, o que você precisa mesmo dar a ele é um texto, é uma Bíblia, é um catecismo. É dessa forma que a gente vai resgatando os valores cristãos na nossa casa. Só depois quando ele tiver
uma maturidade para usar um celular, para sair, que você, pai, então pode, através da tua educação, dar esses presentes também. A educação, meus irmãos, é a capacidade da gente dizer sim para os nossos filhos na hora certa e dizer não também na hora certa. Eu não posso dizer só não, 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 mas também eu não posso dizer só sim, sim, sim. Dou tudo que o menino quer, deixa ele fazer tudo o que ele quer. Não, educar não é isso. Educar é também colocar limites. E é através da espiritualidade que a gente vai resgatando esses valores na nossa casa, nas nossas famílias. Aí nós vamos criando na nossa casa homens de Deus, filhos para Deus, filhos para o céu, lá na nossa casa, a partir de uma espiritualidade familiar. Rezar juntos, isto é fundamental. Não vale mais as desculpas, não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Amados, a oração familiar é uma questão vital do nosso relacionamento com Deus, inclusive para a harmonia dos relacionamentos interpessoais na família. Na oração somos curados, pela oração aprendemos a perdoar, pela oração nos tornamos amigos de Deus e uns dos outros, pela oração nos entregamos e amamos a Deus e nos tornamos capazes de amar ainda mais os nossos irmãos. Pela oração, os filhos são educados e formados nos valores cristãos, nos valores da fé, nos valores do alto. É pela oração, meus irmãos, é pela oração. Eu queria citar para nós aqui uma frase de uma santa alemã chamada Santa Edith Stein. Ela diz assim: o mundo não precisa do que você tem, mas do que você é. E eu queria parafrasear essa frase: a tua família, os teus filhos, não precisa primeiramente daquilo que você tem. Os teus filhos, a tua esposa, primeiro, antes de tudo, ela precisa daquilo que você é, do teu amor, da tua ternura, do teu carinho, pai, da tua educação, da tua educação. Só assim a gente vai transformar os nossos lares, meus irmãos, a partir dessa espiritualidade familiar, do seguimento a Jesus, da permanência em Jesus, do amor a Jesus, através da oração. Então o Papa Amoris Laetitia, citando os outros papas, ele quer resgatar o amor conjugal, o amor em família, porque Amoris Laetitia é isso, amor em família, a partir da espiritualidade conjugal. Precisamos voltar a rezar em família, precisamos voltar a rezar com os nossos filhos, precisamos voltar a rezar conjuntamente, o cônjuge com a sua esposa. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem é que todo dia reza com o seu filho? Levanta a mão aqui para o padre ver. Vamos tentar melhorar essa pesquisa. Quem é que toda semana vai com os seus filhos para a missa? Levanta a mão. Olha aí, já melhorou, foi? Quem é que reza antes de dormir com a sua esposa? Olha que coisa boa, não é? Muito bem, homens de Deus, né? Você não tem que estar preocupado só com aquilo lá, não é? A oração é tão importante quanto a vida íntima do casal, sabia? A oração do casal é tão importante como a vida íntima do casal. A vida íntima do casal é bom, vocês que são casados? Não é, padre? A vida de oração, é na vida de oração que a gente aprende a perdoar quando necessário. É na vida de oração que vocês serão curados das mágoas, às vezes das brigas que vocês
vão tendo. Então, amados, é preciso resgatar, cada um com uma determinação determinada, resgatar os valores cristãos nas nossas famílias. O meu tempo já está quase se encerrando. Eu queria destacar mais um ponto que o Papa Francisco fala na encíclica, na exortação no capítulo 9. O Papa Francisco diz assim: a família é o lugar da ternura. Na família, a ternura constitui o vínculo que une os pais entre si, os cônjuges, e eles aos filhos. Ternura quer dizer dar com alegria e suscitar no outro a alegria de se sentir amado. A ternura nos relacionamentos familiares é a virtude de todos os dias, que ajuda a ultrapassar os conflitos interiores e relacionais. A tal propósito, o Papa Francisco nos diz e nos convida a refletir: tenhamos a coragem de acolher com ternura as situações difíceis e os problemas que vivem a nossa família. É preciso, amados, acolher os nossos com ternura. É preciso acolher com ternura a tua esposa. Você precisa acolher a tua esposa com ternura, até mesmo quando ela falha. Você precisa redescobrir esse valor familiar, aprender a amar a tua esposa, aprender a acolhê-la com ternura. Os teus filhos, até mesmo quando eles falham, é preciso saber acolher com ternura. Meus irmãos, vocês sabem muito bem que a mudança, ela só acontece quando a gente é primeiramente acolhido com amor. Ninguém muda com patada, ninguém muda somente com ignorância, não é verdade? O primeiro passo para a mudança é você ser bem acolhido, acolhido com amor e acolhido com ternura. Os problemas familiares, eles são resolvidos quando a gente também coloca a ternura divina, porque Jesus só não soube agir de outra forma conosco, senão de forma terna, misericordiosa, tendo compaixão de nós. Somente assim a gente conseguirá resolver os conflitos em casa, a partir das ternuras. E nós homens, muitas vezes, temos a fama de ser somente brutos, não é assim? Duros com os nossos, não é assim? Precisamos, meus irmãos, voltar a ser terno. É o que o Papa está dizendo a nós: a ternura nos relacionamentos familiares, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. É preciso saber amar os nossos, acolher com ternura. Somente assim a gente pode resolver os conflitos na nossa casa, na nossa família. E é na oração, na espiritualidade familiar, que a gente é curado, que a gente consegue se perdoar, que a gente vai redescobrindo esses valores da nossa fé. Por fim, a presença do Senhor na família, ela é real quando a gente convida Jesus a habitar. Ela é real com todos os seus, nos sofrimentos, nas lutas, nas alegrias. Jesus transforma tudo a partir da sua graça. Se a família consegue concentrar-se em Cristo, Ele unifica, ilumina toda a vida familiar. Os sofrimentos e os problemas são vividos em comunhão com a cruz do Senhor e abraçados a Ele. Só assim a gente poderá superar, se a gente coloca o Cristo no centro da nossa casa. O chefe, o dono da nossa casa, primeiro, meus irmãos, sim, a sua esposa, ela é sua. Você pode sim usar esse pronome possessivo, minha esposa, e ela pode usar o pronome possessivo, o meu esposo. Eu sou dela e ela é minha. Os meus filhos são sim os meus filhos,
Nós somos um dos outros, mas a gente precisa entender na nossa casa. Somos sim, ela é minha, eu sou dela, são os meus filhos, mas a gente precisa também entender que todos nós aqui somos de Deus, e Deus é nosso. E Jesus precisa ter a última palavra na nossa casa. Para encerrar, meus irmãos, eu gosto sempre de dar essa pirâmide de vida, que é uma forma da gente não se perder na vida. Se a gente fizer uma pirâmide, nós estamos falando de espiritualidade familiar e de redescoberta dos valores. Uma pirâmide, e já encerro a minha pregação. No topo, no maior grau, o maior valor, quem é que precisa estar? É Deus, não é assim? Em primeiro lugar na nossa casa, na nossa família, é Deus, é Jesus. Depois de Jesus, quem é que vem? É a família, não é assim? Deus, família. Depois da família, depois de Deus, família, em terceiro lugar, quem é que vem? Aí a gente pode colocar trabalho, amigos, lazer e assim por diante. Meus irmãos, se a gente tem essa hierarquia de valores e busca viver pautado nessa hierarquia de valores, a gente vai ser feliz e a gente não vai se perder na vida. O grande problema, meus irmãos, o grande problema é quando eu inverto essa hierarquia de valores. Eu coloco os meus amigos no lugar de Deus. Eu coloco os meus amigos no lugar da minha família. Eu dou mais valor aos meus amigos do que à minha esposa. Eu dou mais valor para os meus amigos do que para os meus filhos. Veja a hierarquia de valores. Redescobrir os valores familiares a partir de Maria, Jesus e José. Então, amados, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, amigos em terceiro lugar. Porque quando a gente inverte isso, acontece a desordem. E ninguém é feliz na desordem. Ninguém é feliz no caos. Por isso, amados, tenhamos sempre, para encerrar essa pregação, dar esse norte para nós. Na pirâmide de valores, se nós queremos redescobrir os valores da nossa fé, a partir dessa espiritualidade familiar, da ternura, do seguimento a Jesus, da permanência em Jesus e do amor a Jesus, nós precisamos cultivar então Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho, amigos em terceiro lugar e assim por diante. Eu sei, meus irmãos, que a nossa vida, a gente atravessa uma crise, a gente precisa trabalhar muito para dar o pão de cada dia, enfim, mas a gente precisa ter esse norte. Quando eu tiver as minhas férias, o meu Deus é sagrado, a minha esposa é sagrada, os meus filhos são sagrados, eu preciso passear com a minha esposa, passear com os meus filhos, cultivar a minha família, amar a minha família. Assim eu vou ser feliz, meus irmãos. Agora, quando a gente inverte os valores, a desordem acontece. Diga para o irmão que está do seu lado para encerrar: meu irmão, primeiro lugar da nossa vida é Deus, depois é a nossa família, depois é o trabalho, depois é os amigos, depois é a sinuca, depois é o baralho, depois é o jogo do Flamengo, depois é o jogo do Vasco. Primeiro é Jesus, depois é a nossa mulher, rapaz, os nossos filhos, só depois que é os amigos. Aí a gente pode sair com os amigos, enfim, jogar a sinuca, jogar um baralho, jogar a bola, enfim, amados. Mas se a gente quer viver feliz na nossa fé, a gente precisa urgentemente redescobrir os valores na nossa vida. E é preciso atitude,
é preciso decisão. Desculpa falar, meus irmãos, mas muitas vezes nas nossas casas, as mulheres têm tomado o protagonismo. As nossas, no caso de vocês, as esposas, as mães, são mulheres de Deus. E muitas vezes nós temos deixado a desejar. Você é chamado a ser também com a sua mulher, lá na tua casa, um homem de Deus, um pai de família, que tenha Deus no coração. Que tenha Deus no coração, na cabeça e na vida. Para você ajudar a sua casa a caminhar para o céu. Só assim a gente poderá dizer, batendo no peito, bata no peito aí, pode bater forte. A partir desse segundo encontrão do texto dos homens, eu e minha casa, fica de pé, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Levanta o dedo para o céu e diga assim: conta comigo, Jesus. Conta comigo, Virgem Maria. Conta comigo, Igreja Católica. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Muito bem, homens de Deus. Essas palmas é para Jesus, eu atribuo a Ele, e é um reconhecimento que vocês entenderam a mensagem, não é assim? Agora você diga assim para o teu irmão: dê um passo para frente, dê outro passo para frente, agora é só para frente, para de andar para trás, abençoado, é só para frente. Quando você voltar para a tua comunidade, você precisa dizer para o teu: olha, nós vamos hoje dar um passo para frente, e nada de dar passo para trás, nada de voltar para trás. Vamos rezar um pouquinho. Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Queria que você nesse momento trouxesse a sua mente, se você é casado, a tua esposa, trouxesse à tua mente nesse momento os teus filhos. Lembra aí da forma terna como teus filhos pequenos te tratam. Você sai para trabalhar e quando você chega em casa, você já pede logo: cadê o beijo do pai? E aí você costuma também dar o beijo na tua esposa. E ela pergunta: como é que foi teu trabalho hoje, meu bem? Quanto tempo qual foi a última vez que você viveu isso na tua família? De você abraçar a tua esposa. Homem de Deus, o abraço cura. Qual foi a última vez que você beijou a sua esposa com ternura, com amor? Qual foi a última vez que você abraçou o teu filho, beijou o teu filho, você pai? Teus filhos que já cresceram, às vezes por causa da tua dureza, de você às vezes deixar de agir com ternura, você criou uma barreira entre teus filhos. Você não consegue mais abraçar o teu filho, você não consegue beijar mais o teu filho, você não consegue até mesmo dizer mais para o teu filho: filha, eu te amo. Até mesmo pelas, às vezes, as decepções que ele causou para você. Mas a palavra de ordem para nós hoje: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que esse servir ao Senhor, ele é sim você ir para a igreja com a tua família, com a tua casa. Mas mais do que isso, é você voltar para a tua casa e amar os seus, perdoar os seus, acolher os seus. Homem de Deus, você precisa voltar a amar
à tua família e dar à tua família o valor que ela merece. Redescobrir os valores a partir de Jesus, Maria e José. José sobre valorizar Maria, a sua esposa, sobre amar o seu filho Jesus. Maria sobre valorizar o seu esposo São José e amar o seu filho Jesus. É preciso voltar a viver essa espiritualidade. E a espiritualidade, ela brota do amor. Primeiro, do amor que a gente tem a Deus. Ninguém cresce na oração, ninguém cresce na intimidade com Cristo se a gente primeiro não ama, se a gente não dá o passo de amar. Ninguém cresce no amor, na intimidade familiar, na ternura familiar, se a gente primeiro não se ama, não se perdoa, não se acolhe com ternura e com amor. Que essa palavra do Papa Francisco seja para você uma palavra que produza fruto no teu coração nesta manhã, para que você possa amar, 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 amar os seus. Ser de Deus, meus irmãos, não é um peso, não pode ser visto como um peso. Ser de Deus é um dom, é uma graça. Ser de Deus enche a nossa vida de sentido. O ser humano aguenta tudo nessa vida, menos a falta de sentido. E Deus enche a nossa vida e a nossa vida familiar de sentido. Vamos cantar com essa canção do Padre Zezinho. Viver esse momento tomando posse desta palavra, se decidindo a voltar a dar o valor, a cuidar, a amar a Deus, a amar a nossa casa, a amar a nossa família. Se você sabe, cante. Se você não sabe, escute essa canção e faça dela agora a tua oração. Um ombro amigo de paz, um aconchego de mãe. Depois de duas novelas, a gente desliga a TV. Tem mãe querendo abraçar, tem pai querendo escutar. São 6 pessoas naquele sofá, amando junto e brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida. Família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez. Tem pai que lê seu jornal, tem caçulinha berrar. Vai escutando, vai lembrando da tua casa, vai lembrando da tua família. E esse lema precisa ficar no nosso coração. Tem cafuné de uma Eu e minha irmã, casa serviremos ao Senhor. eu saio pra Para a lá gente de outro cantar irmão. com essa canção, família lá em casa tem Deus. São 6 pessoas naquele sofá, amando junto e brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida. Família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez. O caçulinha chorou porque o maior o empurrou. Tem pai ralhando com esse, tem mãe consolando o chorão. Tem 2 pequenos a rir, tem um que quer discutir. São 6 pessoas naquele
brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida. Família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez. Jesus no Evangelho dizia: a minha casa será uma casa de oração. Vida de oração, meus irmãos, é questão de atitude. Para encerrar, Santa Teresa de Ávila nos ensina que a oração e comodidade não combinam. É atitude, é determinação. Você precisa ser um homem de atitude, um homem de fé, um homem determinado. Na parte da tarde nós vamos viver mais um momento de oração. Que Deus então abençoe a cada um de nós com essa decisão do nosso coração de viver essa espiritualidade familiar. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de Nossa Senhora desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu tempo acabou, de Deus. Obrigado, Padre Josimar. Rezemos mais uma Ave Maria pela caminhada do Padre Josimar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.